Fala, Data Hackers! Diretamente dos estúdios do Itaú, eu, Monique Femi, vou começar aqui fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, com um sorriso na voz, tenho pele clara, olhos castanhos, e hoje eu estou aqui não sozinha, acompanhada com essas mulheres incríveis e com uma plateia exclusivamente feminina para a gente falar sobre dados, cultura e tudo que a gente já vem vendo acontecendo já no mercado, não só na área de dados, mas em todo o contexto da área de dados como um todo. E é por isso que nos últimos anos a gente acompanhou uma evolução não só de dados, mas de inteligência artificial. E segundo os dados da pesquisa State of Data Brasil, a gente acompanhou que mais de 80% das organizações utilizam alguma solução com maturidade, utilizando dados e inteligência artificial, mas infelizmente apenas 30% consegue escalar os seus produtos com essa maturidade na prática. E por conta disso, a gente vai falar aqui hoje não só sobre governança, sobre dados, sobre tecnologia, mas para entender também como o Itaú está utilizando toda essa governança, não só nos dados, mas também em todas as camadas. E é por isso que hoje eu não estou aqui sozinha, estou aqui junto com a Mari, com a Isa, com a Fran e com a Fabi, para a gente ter uma conversa hoje sobre governança, dados e tudo que está acontecendo. Tudo bem, Mari? Tudo bem, muito feliz de estar aqui com vocês. É um prazer enorme. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos nas alturas do ombro, encaracolado, estou usando um óculos, estou com um blazerzinho marrom e uma camiseta branca aqui no estúdio com as meninas. Muito bom ter aqui você com a gente. Isa, tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde, pessoal. É prazer estar com vocês. Eu sou uma mulher de pele morena, com cabelo grisalho, mais pro branco do que pro preto agora. Uma camisa branca, uma calça azul com listas brancas. E muito bom estar com vocês aqui hoje. Fran? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Franci, sou uma mulher parda, de cabelo comprido, com luzes loiras, eu acho. Hoje estou com um blazer laranja, uma blusa preta de gola alta. E estou muito animada aqui para falarmos sobre governança. Muito legal. E Fabi? Olá, meu nome é Fabíola, sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos, uso óculos, estou usando uma sapatilha preta, uma calça preta e uma blusa estampada no tom marrom e laranja. Isso Muito também, legal. estou super feliz de estar aqui hoje. Que bom. E a gente está muito feliz também porque a nossa plateia é 100% feminina, não só de pessoas do Itaú, de mulheres que foram convidadas para estar aqui com a gente. E com certeza vai ser uma conversa onde a gente vai poder contribuir não só com vocês, mas que vocês também vão poder contribuir com a gente, porque diferente das dinâmicas do que a gente tem hoje da gravação do próprio podcast Data Hackers, a gente vai poder ter as perguntas de vocês em algum momento para que a gente possa aqui abrir outras discussões. E já para iniciar, vocês já deram um pouco da audiodescrição de vocês, eu quero entender também, e talvez muitos de vocês que estão aqui nos assistindo, sobre a jornada de vocês, o papel de vocês hoje dentro do Itaú. A gente vai falar aqui sobre governança, sobre glossário, sobre tagueamento. Alguém quer começar? Posso começar? Bom, eu e a Isa aqui, nós vamos falar um pouquinho para vocês de como a gente construiu a plataforma de Digital Analytics aqui do banco. Então, hoje nós somos responsáveis pela coleta de todos os dados de navegação digital e isso tem toda uma parte, uma camada de governança, uma camada de distribuição dos dados, que se conecta muito com o trabalho de governança global do banco. Então, é sobre um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje. Que bacana. Fran, Fabi? A Fabi e eu estamos aqui como representantes de dados. Somos da governança de dados, então, só para compartilhar com todo mundo, a governança é uma área que define diretrizes e padrões aqui dentro do banco. É super importante para garantir o consumo dos dados e, a partir deles, temos 4 pilares, que são ownership, com relação à responsabilidade do dado, proteção de dados, com relação à sensibilidade e privacidade do dado, metadados, não menos importante, que é com relação a enriquecimento dos dados, e qualidade, que é para manter todas as dimensões de qualidade com relação aos dados que consumimos e a partir dos quais também tomamos decisões dentro do banco. Hoje vamos falar sobre nosso case específico de glossário de negócios, que está associado ao pilar de metadados, toda a importância que tem ele dentro do banco.
Que legal. E já fazendo uma pergunta para vocês, porque a Francine, ela é coordenadora de metadados e ontologia, e eu me perguntei o que é, que raios, que é ontologia, né? A gente que está dentro da área de dados, a gente vê tantas siglas, tantos nomes. Vocês podem explicar para a gente, até para a gente dar um contexto antes de a gente entrar nos cases? Sim, eu posso falar um pouquinho aí de ontologia, sou super fã de ontologia. Então, aí eu até falei para a Fran, ontologia, eu posso falar aí. Ontologia, ela é um termo, falando em glossário, que a gente vai falar um pouco de glossário, bastante de termos de negócios, mas ele é um termo que vem da filosofia, né? Na filosofia, ele é uma área que estuda o que existe no mundo real e como essas coisas que existem no mundo real se relacionam. Então, você vai explicar o mundo real, vamos dizer assim. E quando você aplica isso dentro da engenharia do conhecimento, a gente consegue modelar, né, o mundo real para que tanto as pessoas, as pessoas entendam como que as coisas se relacionam, mas de uma maneira formal, através de uma linguagem, que as máquinas também entendam, sejam sistemas ou até inteligência artificial. Então, eu consigo modelar uma maneira que as máquinas entendam como as coisas funcionam no mundo real. É essa que é a ideia da ontologia. Que legal. E o glossário, ele faz parte, depois a gente vai entrar um pouco mais em detalhes, mas ele é uma peça-chave para a criação das ontologias. Que legal. Vocês já tinham ouvido falar sobre isso? É, Tá vendo? Olha, tem algumas meninas lá do time aqui que conhecem. A plateia tá dividida. como que é? A plateia tá dividida em quem conhece e quem não conhece. A gente está aqui para isso, né? Democratizar a própria informação. E aí também, o Data Hackers hoje é um grande parceiro do Itaú, o Itaú é um grande parceiro do próprio Data Hackers, e a gente vem acompanhando também a própria evolução que vocês têm trazido nos últimos tempos. E a gente viu também que o assunto governança de dados cresceu até mesmo por conta da inteligência artificial, não que é algo que a gente sempre falou, mas a gente sabe que muitas organizações, o próprio mercado jogou para debaixo do tapete essa grande realidade. Mas também o advento da inteligência artificial fez com que a gente voltasse novamente a discutir sobre essas pautas e entender como organizar tudo isso e também trazer essa questão de que governança não é apenas uma área ou uma única pessoa para que isso aconteça, e não é à toa que estamos aqui em 5 mulheres para a gente poder trazer um pouco sobre isso. E para a gente trazer isso também na prática, vocês trouxeram também a questão de 2 cases que vocês têm, um muito voltado à questão do negócio, essa curadoria e tudo que está acontecendo, e nessa questão também dessa questão desse tagueamento, desse controle que se tem até as grandes frentes, outras chamadas, ou até mesmo numa camada do cliente que às vezes a gente nem percebe lá na ponta. Para dar esse contexto, tem como vocês explicarem para a gente o que são cada um desses cases, para a gente também poder fazer as nossas perguntas, entender esse contexto como um todo? Boa. Vou começar então falando um pouquinho do case de Digital Analytics, né? Hoje, dados é, né, um grande repositório de ouro, né, de informação. É muito importante a gente conseguir extrair valor desse dado. E num sistema desfragmentado, a gente via uma certa dificuldade de conseguir utilizar esse dado no ponto final. E o nosso case fala sobre isso, sobre como que a gente conseguiu construir uma plataforma muito voltada com uma visão de desacoplamento, de qualidade do dado, de tempestividade do dado, para que esse dado, que é o dado que o comportamento digital, que os usuários fazem dentro dos canais, possa ajudar a enriquecer o banco com informações e extrair valor em cima desse dado. Então, um pouco sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, durante essa jornada que a gente vai estar aqui. E isso se conecta muito com governança, porque todo esse dado também segue um padrão de governança que a gente tem aqui dentro do banco, com os pilares que a Fran falou. A gente segue eles também e usa isso como alavanca para gerar valor para o banco como um todo. Que legal. E vocês sentem hoje, porque a gente chegou a falar em um certo momento para o próprio mercado, né, que a gente tinha um problema que era lidar com esse volume de dados, né? Ou, na verdade, o grande problema dos últimos anos era você ter um grande volume de dados, e agora a gente tem um grande problema não só de lidar com esses dados, mas com todas as tecnologias que estão surgindo e, ao mesmo tempo, fazer essa governança acontecer todo santo dia, né? Como que vocês enxergam essa evolução
nos últimos tempos? Vocês acreditam que mudou ou que está mais complexo, está mais fácil porque tem mais ferramenta? Como que é isso para vocês? Acho que a gente pode falar de um tema que acho que permeia o que as meninas vão trazer, que é a qualidade, né? Acho que a gente falou muito sobre volumetria, sobre grande quantidade de dados. A gente aqui teve um desafio de coleta de dados da ordem de bilhões diariamente, né? De eventos por dia. E acho que agora, com as novas tecnologias, com a IA e com tudo que a gente quer transformar de resultado disso, né? De insight, de poder de extração de resultado de negócio, passa por uma camada de qualidade, que eu acho que tem muito a ver com o que elas vão trazer aqui, né? Com os pilares que elas trazem de governança, porque durante muito tempo coletou-se, mas sem saber se aquilo que estava ali representava a realidade, né? Então, acho que hoje, quando a gente vai fazer uma análise, a gente sempre tem mas isso aqui representa o real, então acho que a pauta de qualidade, né, se a gente for pegar os indicadores do Gartner, né, o Dama, tudo que o mercado vem falando beleza, ultrapassamos a camada de coleta ou estamos, dependendo das empresas, a maturidade vai variar, obviamente, mas beleza, conseguimos ultrapassar essa barreira. Agora, como que a gente garante qualidade em todas as etapas de ponta a ponta, né? Então, acho que as novas tecnologias vão ajudar, inclusive, a gente a entender se isso tudo está fazendo sentido com a capacidade analítica que elas trazem para a gente, né? Então, a qualidade acho que vai ser ainda, por mais um tempinho aí, o que a gente vai reverberar para que, conectado com os outros pilares que elas vão trazer aqui, vão ajudar a gente a transformar esse dado em informação e em estratégia de negócio, né? Que legal. E para vocês darem esse contexto, até mesmo do case de vocês, olhando para essa questão dessa criação de governança e esse glossário de dados, que muita gente ainda, infelizmente, não enxerga tanto valor, ou talvez por estar muito afastado de uma área de governança, ou até mesmo porque na atuação hoje do mercado não tem uma governança de dados que seja totalmente efetiva, ou falte ainda políticas que possam suportar essa governança dentro desse contexto. Mas vocês querem dar um overview da importância do que é ter esse glossário, ou talvez mesmo essa questão das dificuldades e as barreiras que se tem até mesmo de ter uma estratégia de governança, seja para a sua área ou até mesmo para a própria corporação? Acho que eu posso começar e aí a Fran complementa. O glossário de negócios, ele está, como a Fran falou, nesse contexto dos metadados, né? Então, é o glossário através dos termos, aí eu vou explicar um pouquinho o que é o glossário, acho que para ficar mais fácil. Então, o glossário é um local onde a gente vai armazenar a terminologia da empresa, a terminologia de negócio. Então, o termo é uma palavra que dentro de um contexto de negócio, ela tem um significado específico. Ela pode ter também sinônimos. Então, por exemplo, vou trazer algum exemplo aqui que a gente ficou bem real quando a gente estava conversando sobre o podcast. A palavra tag, né? Então, a tag dentro de Analytics digital, ele tem um conceito. A palavra tag para nós de governança de dados tem outro. Então, a gente sempre também traz o caso de ação. Você tem ação em investimento, ação no jurídico. Então, o glossário é onde eu vou armazenar essas informações. Isso ajuda em vários benefícios, né? Tem a questão da ontologia, depois eu entro um pouquinho mais, mas, por exemplo, quando você associa, né, esse termo, essa palavra de negócio a um ativo de dados, seja uma tabela, eu estou trazendo um contexto, né? Então, eu tenho lá uma tabela que fala de tag. Mas de qual tag que você está falando, né? Tanto para nós humanos, como pensando depois em alimentar uma IA. Então, você associa, né, essa tag com essa tabela, mas essa tag aqui é tag da governança. Então, você já está trazendo um contexto, uma semântica para dentro dos dados. Então, o glossário ele vai ajudar nessa parte de você entender melhor, né, o dado, você encontrar de uma maneira também mais fácil, porque a gente procura muitas vezes por assunto, né? Quando a gente está procurando um dado, eu preciso por um assunto. Então, o glossário ele traz todos esses benefícios, né?
E no caso da ontologia, que foi um pouco que eu comentei, né, o glossário, esses termos que a gente capta dos especialistas de negócios, né, o nosso glossário ele é feito através dos especialistas, são eles que alimentam, né, esses termos. Através desses conceitos, desses termos, eu consigo fazer relações entre eles posteriormente, né. Então, no glossário eu tenho a definição, tenho às vezes um sinônimo, né, que a gente às vezes chama o mesmo conceito de palavras diferentes, mas depois eu consigo, através desse conceito, fazer esses relacionamentos que vão dar origem à ontologia que eu comentei. E isso alimentado, quando é alimentado para uma IA, esse dado já contextualizado, relacionado, isso faz com que a gente possa até fazer perguntas mais complexas para que a IA responda para nós. Vou trazer um exemplo que acho que fica mais fácil. Então, por exemplo, eu tenho lá um conceito de empréstimo, e lá no conceito está dizendo que o empréstimo é uma operação de crédito. Então, eu faço essa amarração ali na modelagem com a ontologia, esse relacionamento. Então, eu tenho a Fabiola, que é uma cliente que tem um empréstimo no banco. Se eu fizer uma pergunta para a IA, eu quero todos os clientes que têm operações de crédito, independente se é empréstimo ou financiamento. A Fabiola vai aparecer no relatório da IA, por exemplo, se eu quisesse fazer essa pergunta. Eu não tenho uma relação direta da Fabiola com a operação, mas eu tenho a relação dela com o empréstimo é operação, então ele consegue fazer essas inferências. Então também o glossário vai ser essa base de conceitual para poder gerar ontologia. E vai ajudar nesses outros, e sem contar a própria nossa conversa. Acho que todo mundo já entrou numa reunião e falou: acho que eu entendi, e não era bem esse conceito. Quando a gente começou a conversar, foi assim: eu falei, tag, mas eu vinha com aquela tag de governança. Aí depois a gente foi conversando, elas foram me explicando, eu falei, ah, não, é diferente o conceito, tag pra gente é diferente, né? Então, o glossário ele ajuda em todo esse contexto, né? E aí uma coisa também que a gente viu agora, a estimulação até do próprio mercado, olhando para a questão de governança de dados, não sei se tem alguma relação, se tiver, gostaria de saber, sobre a questão relacionada aos grafos, né? Que você falou sobre criar esse relacionamento, né? Tem alguma contextualização? Tem, tem toda a relação. É que, na verdade, assim, a ontologia, ela faz o esquema do grafo. Então, na ontologia, você vai fazer toda a modelagem, aí disso vai gerar o grafo, aí é a parte mais de arquitetura mesmo, né? A parte da operacional. Mas aí você vai gerar o grafo para que ele possa buscar os dados. Então, ele é gerado a partir da ontologia. Primeiro, eu tenho que ter todo esse conhecimento dos especialistas mapeados, para gerar esse grafo, para que ele possa buscar, para que ele possa ir lá e buscar todos os produtos, por exemplo, que a Fabiola tem no banco, né? Aí entra o grafo. É que, na verdade, você falou que não conhecia tanto ontologia, é que o mercado fala muito mais de grafo. Né? Grafo agora, as bases de grafos estão em alta, mas... Grafo de conhecimento. Isso, grafo de conhecimento, E isso mesmo. sobrenome. Tem sobrenome, é um termo. Isso, é o termo de Calma negócio. aí, explica de novo, só para eu poder entender. Então, existe meio que um termo aí que geralmente é o nome mais vendível para o mercado, mais fácil, mais adaptável, e do que um termo mais técnico. Seria mais ou menos isso? Não. É que a Fran está comentando, é porque tem vários tipos de grafos, né? E tem grafos na parte mesmo de analytics, né? Tem grafo também. É que o grafo que faz essa parte, né, de buscar e de relacionar é o grafo de conhecimento. É que a gente vem do glossário, né? A gente gosta de pôr sobrenome para deixar certinho qual que é que a gente está comentando, né? E aí ele tem um sobrenome, mas é o grafo de conhecimento que é esse que vem da ontologia. Eu não sei, acho que é mais bem assim, não sei se a questão é porque é um nome mais fácil, o grafo de conhecimento, talvez a ontologia assuste um pouco, né? Mas é um pouco diferente porque a ontologia ela dá o esquema, né? O grafo ele já vai buscar lá o dado e relacionar. Então são dois momentos, né? Que legal, como fosse a metodologia de correlação desse ambiente como um todo, né? Isso, dessa arquitetura desse dado, né? Isso, ele já vai chegar no dado, né? A ontologia ela ainda está mais na relação. Isso, é uma disciplina, isso. Que legal. E é bom vocês falarem sobre isso, porque a gente começa a olhar para outras frentes do dia a dia de vocês, que a maioria das pessoas nem imagina o que deve acontecer, e a complexidade também que vocês possam ter de atuar dentro dessas frentes. E eu quero também saber de vocês, a partir do momento que estamos todas aqui, porque, na verdade, cada área de vocês se complementam no dia a dia. Como que é essa junção entre vocês
E como que é isso no dia a dia, atuando não só nessa camada que precisa ter governança, dados sendo estruturados, e ao mesmo tempo com esse volume de dados e dados que surgem da noite para o dia de diversas plataformas que vão acontecendo aí na nossa camada. Boa. Falando um pouco da parte de tagueamento, a gente tem algumas camadas até o dado chegar no acionável, que é de fato uma análise ou algum modelo, alguma coisa nesse sentido. Então, para tentar, e imagina assim, a gente tem bilhões, como a Isa comentou, a gente tem bilhões de coletas por dia, por mês dentro dos canais digitais. E aí, para tentar tirar essa complexidade de coletar esse dado, a gente criou uma camada de coleta de dados. Então, a gente tem uma camada de coleta de dados que tem toda uma parte de taxonomia e toda uma parte de qualidade de dado dentro dessa camada de coleta. Esse dado ele é distribuído entre diversas ferramentas, e aí dessas diversas ferramentas a gente consolida esses dados e coloca isso dentro de uma base de dados, de um data mesh, né? E aí esse data mesh tem toda uma parte de... A gente usa a governança de dados corporativa para fazer os metadados, para que quem possa usar esse dado dentro do banco consiga chegar no dado de fato. Então tem toda uma camada de metadados, qualidade de dados, cadastro desse dado dentro da nossa visão corporativa e de governança. E aí, a partir disso, a gente consegue distribuir isso nos diversos produtos analíticos que a gente tem dentro do banco, né? Funciona mais ou menos assim, essa integração. E aí, e um dos grandes desafios que a gente tem é como que a gente conecta tudo isso, né? Então, tem essa plataforma de Digital Analytics que coleta o dado, tem uma camada de governança que as pessoas cadastram o que querem coletar, por exemplo, o PM vai e coleta, nessa página eu quero entender essas informações. E aí é assim que o dado, né, se forma, e distribuímos o dado em data mesh para que todo mundo possa usar esse dado de uma forma integrada. Que legal. E como que foi para vocês essa estratégia de vocês implementarem esse case, né, levando em consideração que tem muita coisa acontecendo também? Eu acho que nesse sentido, a gente tinha alguns problemas dentro no contexto da coleta do dado, né? Então, a gente tinha um sistema fragmentado, muitos canais dentro do banco, muitas ferramentas que a gente enviava esse dado, e com isso, a gente tinha também um desafio em 2024, boa parte do mercado de Digital Analytics vai lembrar disso, a gente teve uma migração que teve do Google Analytics Universal para o GA4. E aí, dado esse contexto, a gente falou, poxa, a gente vai ter que retaguear todo o nosso ecossistema do banco de coleta, a gente vai ter que fazer novamente. Aí foi o pontapé inicial que a gente fez para poder conseguir construir essa governança de dados e essa plataforma de coleta de dados. A gente mapeou alguns casos dentro do banco e a gente entendeu, por exemplo, que a gente tinha, para vocês entenderem essa complexidade, a gente tinha 6 milhões de eventos distintos. Nossa. Dentro de 23 mil telas coletadas dados. E aí a gente se deparava com problemas do tipo, pessoas tagueavam botões, cliques com CK maiúsculo, CK minúsculo. Imagina o pessoal do glossário vendo isso acontecer. Todo mundo Exato. fica bem em pé, né? Exato. Aí entramos no ponto específico da governança. Preciso de padrões, preciso de Perfeito. diretrizes para conseguir organizar o Perfeita. dado. Foi assim que a gente chegou nisso. Porque chegava nessa complexidade de ter muitas variações da mesma informação. E aí, para gerar insight disso, era, né, inviável muitas vezes. E aí foi aí que a gente resolveu montar um glossário, meio que conectando com nesse contexto, mas que a gente chama de matriz de taxonomia, que hoje, em vez de 6 milhões, a gente tem 47 tipos de eventos distintos que atacam todos os problemas que a gente tinha, né, de botões, clique, page view, etc. Então, foi a partir desse contexto de migração, de ter que refazer boa parte da nossa coleta, que a gente repensou esse ecossistema de coleta, criou essa matriz de taxonomia e limitamos esse contexto de como se coletar esse dado. Na verdade, eu acho que não vou dizer limitamos, eu acho que a gente direcionou o banco de entender que existe um glossário de tagueamento, né? Existe uma matriz de taxonomia que conecta tudo isso.
E aí, a partir disso, também a gente adaptou nossas ferramentas de governança para que os times que estão na ponta, no dia a dia, ali nas jornadas, consigam fazer o cadastro dessas jornadas, que vão se tornar tagueamentos, que vão se tornar dados no Mesh e por aí vai, por insights e tudo mais. Foi mais ou menos isso. E acho que tem uma coisa legal que muito dessa agenda de governança de tagueamentos se conectou com a pauta de dados do banco, de como estava evoluindo essa visão de maturidade analítica. Então, também teve um trabalho cultural da gente mostrar valor das pessoas terem esses dados tagueados, né, e terem o consumo na ponta, porque são dados que permitem analisar a experiência do cliente dentro dos nossos canais digitais, permitem ver se a gente tem alguns problemas de jornada, permite ajudar a melhorar essa experiência, ajudar também a entender esse comportamento de uma maneira mais macro. Então, a gente também teve, ao passo que a gente foi criando toda uma estrutura de governança, de criar produtos que as pessoas pudessem se autosservir do tagueamento do início ao fim e até o consumo da base, e aí bebendo já bastante das bases, né? Bebendo muito já da estrutura de governança institucional, né? O que o banco já criou pensando desde da coleta com metadados, até passando por qualidade e tudo mais, a gente também moveu uma agenda de mostrar o valor dessa informação e para que as pessoas adotassem esses produtos de coleta, adotassem esses produtos de validação, de entender, o que eu criei aqui no meu plano de métricas é exatamente o que eu tenho na minha base, né? Porque entre você conseguir estabelecer que a pessoa precisa fazer aquilo, que vai ter uma finalidade importante para ela consumir e tomar decisões, entre implementar correto e depois consumir exatamente o que ela queria, tem um caminho longo, uma estrada que não é simples de mover, ainda mais numa instituição grande, com prioridades diversas. Então, a gente pôde contar muito com essa agenda que foi movida pela diretoria de dados para ajudar a elevar esses níveis de maturidade, junto com a estrutura do Data Mesh, né? A gente saiu de um ambiente centralizado para um ambiente descentralizado, com as áreas sendo produtoras dos dados, e ao mesmo tempo tentando fazer com que as áreas entendessem que toda essa estrutura de governança de tagueamento, ela era importante andar casada, né, com a governança institucional, estratégia institucional, e a gente conseguir fazer com que isso fosse consumido, ao mesmo tempo também movendo uma agenda de consumo com as áreas de negócio. Então, assim, é um transatlântico, como como costumam dizer aqui no banco, né? Eu, aproveitando aqui a fala da Isa, uma coisa foi o incentivo para democratizar as informações, democratizar os dados. Então, aqui o contexto primeiro foi, eu não tenho dado, né? Eu preciso dado. Beleza, preciso dado onde? Preciso de um repositório central. Esse repositório central que estamos falando do Data Mesh, ele precisa ter qualidade, ele precisa ser governado, ele precisa ter uns padrões, ele precisa ter um responsável, porque se uma informação não tem dono, ninguém é responsabilizado para manter a qualidade. Então, aqui é muito articulado aqui com relação à governança, de que a gente evoluiu para uma governança federada, então passamos por muitos desafios. Primeiro foi uma governança centralizada, até chegar num modelo que ajuda muito as comunidades e ajuda o banco inteiro. Então, para conseguir tomar decisões lá na ponta, para conseguir oferecer produtos para nossos clientes, para entender nossos clientes, a gente precisa do dado. Então, toda essa jornada nos ajudou bastante para conseguir entender o dado, conseguir definir padrões para o dado, responsabilizar as pessoas responsáveis pelo dado e metrificar também. Então, no momento que a gente estabeleceu a federação de dados, né, falamos, precisamos medir, precisamos saber se em verdade tem qualidade. Então, aqui as meninas falaram, eu tenho que seguir as diretrizes do banco, porque a gente tem umas métricas, tem um painel
que mede os 4 pilares e mede cada área para saber qual a maturidade em dados. Então, isso é muito legal, porque um incentiva o outro. Eu preciso do seu dado, então eu preciso que cada um faça seu trabalho. Então, aqui é bem legal também evidenciar aqui o case delas, que por sinal, elas estão muito bem na fita Então, fazendo do painel. Com relação à governança federada, estão muito bem, então era só para reforçar essa importância, porque às vezes pensam, é governança só para governar? Qual a importância? Qual o benefício em si? Então, se eu quero tomar as melhores decisões, se eu quero ser uma empresa data-driven, eu preciso ter um bom dado. Que legal. E um ponto que vocês colocaram, que a gente acaba movendo esse transatlântico, essa grande realidade, mas me vem pensando aqui também para todas as pessoas que estão aqui assistindo a gente, porque às vezes vão ter momentos da nossa vida que a gente está numa camada mais operacional ou numa camada mais técnica. E eu sempre falo que quando a gente está dentro da área de dados, a gente tem que ser egoísta também com a nossa carreira muitas vezes e saber qual é o caminho que eu quero trilhar, se eu quero talvez trilhar um caminho que talvez seja numa liderança, ou se realmente eu me sinto confortável, quero ser uma pessoa mais técnica, ser um PhD, ser um doutor, me especializar em alguma área, em algo nesse sentido. E vocês falaram muito sobre esse movimento que vocês fizeram, que por mais que envolvam muitas questões técnicas e tecnologia, mas eu acredito também que dentro dessa governança como um todo, ou até mesmo na manipulação desses dados, o fator humano é o principal fator que move cada ação e cada decisão de vocês. Como que é para vocês, estando dentro dessa frente, nessa camada mais técnica, mas também ao mesmo tempo numa camada de liderança que move o ponteiro lá na ponta para o cliente final e todos os dias, imagino eu que vocês tenham que se reinventar, né? E até para que decisões como essa e como vocês colocaram de mudar totalmente um glossário de toda a companhia, de uma base de milhões de dados e de pessoas, como que é isso para vocês, estando dentro dessa frente e até para que a gente possa estimular as pessoas que estão aqui de entender os seus desafios na prática, atuando dentro da área de dados, dentro de uma área de tecnologia, ou às vezes que querem fazer uma migração de carreira, seja para a área mais técnica, ou para uma área de governança, ou até mesmo em bases que envolvam toda uma arquitetura ou uma engenharia. O banco como um todo, a gente tem dentro dessa estrutura de dados várias trilhas e informações que são que direcionam muito os youtubers aqui dentro do banco para esses movimentos, né? Mas eu acho que em relação à carreira, eu acho que é muito isso, assim, essa frente de dados, às vezes você começa o dado numa visão exploratória ali, começa entendendo tagueamento, ou às vezes começa numa camada mais técnica e depois você vai entendendo as suas afinidades, né? E aí tem as disciplinas de engenharia de dados, onde você faz toda a construção de pipeline usando tecnologia mais codificada, vamos dizer assim. Tem uma frente de business analytics mesmo, né, que estão muito próximas do negócio para entender muito de como isso se conecta no dia a dia para gerar valor, insight em cima dessas informações. Existe uma camada de engenharia de analytics que faz um paralelo entre a parte de engenharia de dados e business analytics, tem um pouco do skill das duas, né, as duas camadas ali. E tem o data science também, que é o cientista de dados hoje também, que faz criação de modelos, começa nesse desenvolvimento. Então, acho que tem, assim, falando por mim, né, eu comecei em tecnologia, comecei desenvolvendo sites, né, e, puxa, como você chegou aqui, Mari, trabalhando com Digital Analytics? Eu tinha uma curiosidade de saber como que as pessoas navegavam no site que eu criava e por que elas entravam. E nessa época não tinha toda essa camada. E foi aí que eu fui conseguindo entender e começar a explorar esse universo de dados, né? Então, eu acho que também tem um pouco do destino ali, mas tem muito da sua capacidade de querer, da curiosidade que você tem em volta do trabalho que você está fazendo. E aí tem todas as disciplinas de dados para poder te direcionar para sua, sei lá, para sua aptidão, né? Eu nunca fui uma desenvolvedora muito
focada, gostava mais de entender o comportamento do que só de desenvolver as telas, e foi por esse caminho que eu fui. Então, acho que é um pouco disso, e aí o banco hoje tem bastante fonte de conhecimento para empoderar essas pessoas de ter informações sobre como tecnicamente enriquecer sua trajetória aqui também, né? É um pouco disso. Que bacana. Vocês querem complementar com algum ponto? Acho que Acho que só falar um pouquinho, porque eu sou um pouco uma formação diferente. Minha formação é em biblioteconomia, né? Eu sou bibliotecária, Oh, legal. então é um pouquinho diferente, assim, acho que até a trajetória. E até eu tinha comentado um pouquinho, né, com a Monique aqui antes. Eu conheci o Data Hackers quando eu comecei a estudar lá em 2019. Eu queria aplicar os conhecimentos de biblioteconomia na inteligência artificial. Foi esse o começo, né? Quando, assim, claro, na biblioteca você está o tempo todo trabalhando com tecnologia, tem os catálogos da biblioteca, a gente está bases de dados, a gente tem também isso muito forte na biblioteconomia. Mas eu queria aplicar os meus conhecimentos dentro dessa área de tecnologia, de inteligência artificial, e eu conheci o Data Hackers naquela época, porque tinha muitas comunidades, né? Bots Brasil, eu ia nos meetups presenciais, depois assistia online quando veio a pandemia. Então, eu fiquei vendo como que eu poderia aplicar. E aí veio justamente esses tipos de conhecimento, né? Daria para aplicar na tecnologia essa parte mais técnica, vamos dizer assim, da biblioteconomia, que é a parte de taxonomia, vocabulário controlado, aí chega no glossário, chega na ontologia. Então, eu acho que quando você pensa em dados, você tem toda uma parte de organização dos dados, né? De contextualizar, relacionar os dados. Então, mesmo não tendo uma formação inicial em tecnologia, eu consegui, né, aplicar o que eu sei de biblioteconomia e ajudar a contribuir realmente, né, nas atividades. Então, acho que independente, né, de qual é a formação, acho que dados acaba reunindo todos os conhecimentos humanos de alguma forma, né? Então, acho que as trilhas também aqui internas do Itaú ajudam muito também eu fiz de modelagem de dados, né, que eu estou dentro da área de modelagem de dados, então você vai fazendo as trilhas e você vai aprendendo e começando a associar o que você já sabe com esse novo contexto, vamos dizer assim, né? Acho que tem uma perspectiva legal também da turma que estuda o futuro do trabalho, né? Que fala mais sobre a gente vai viver um mundo menos de encarreiramento e mais focado em habilidades, né? Então, assim, claro que toda formação ela te dá base para pensar o mundo, né? Para entender como o mundo funciona, mas é no desenvolvimento de habilidades que a gente vai navegar esse dinamismo que o mundo está vivendo, né? Então, gosto bastante de ler sobre o futuro do trabalho e eu tenho ouvido bastante sobre essa vertente da gente treinar habilidades, né? Da gente treinar, e eu acho, treinar essas habilidades para que a gente se adapte às necessidades que virão. E eu acho que no contexto de dados isso não é diferente, né? Acho que o dinamismo em que a tecnologia se desenvolve é absurdo, eventualmente com a IA isso vai ser exponencial, a gente talvez vai ser difícil de isso ser tangível para a gente conseguir se adaptar, mas como que a gente faz então para entender as nossas carreiras como algo adaptáveis à percepção de habilidades? O que que eu tenho de habilidades para entender e absorver no contexto que eu preciso atuar, né? Então, é abstrato o conceito, mas eu acho que fala muito sobre o que a gente já está vivendo e eu acho que no futuro isso vai ser, né, pelas correntes que se falam, isso vai ser cada vez mais a nossa realidade. Então, por isso que o apego às disciplinas ele precisa ser cada vez menor. Acho que a gente vai eventualmente precisar se aprofundar numa disciplina ou outra, mas como que a gente exercita esse desapego e se foca nas habilidades? O pensamento crítico, o questionamento, o entendimento do que você está fazendo, a perguntar de ponta a ponta o que está acontecendo ali, entender, né, a curiosidade, como a Mari trouxe. Acho que essas coisas ajudam a você a se mover para uma direção de moldar suas habilidades para o que o contexto exige, né? Então,
acho que é importante a gente abrir um pouco a cabeça para isso, porque aí a gente fica menos focado no que a carreira exige, mas no que aquele contexto te pede para que você trabalhe sua capacidade de adaptação, né? E é muito importante isso que você falou, porque eu tenho uma criança em casa de 11 anos de idade. Então, meu filho, ele é a geração alfa. E o que isso significa? Significa que eu também, estando na atuação dentro do Data Hackers, levando o Data Hackers para um outro patamar, a gente também começa a olhar o mercado de trabalho para os próximos 10, 15 anos. Ou seja, daqui a 10, 15 anos, o meu filho está sendo introduzido dentro do mercado de trabalho. O que a gente já estuda no quesito de habilidades, competências e tudo que vem acontecendo, a geração do meu filho, quando começou a alfabetização, foi a geração que começou a pandemia. Então, a gente já começa a ver que foi a primeira geração que teve um impacto significativo, até mesmo no nível de aprendizagem, onde ela já teve que lidar com esse ambiente híbrido, remoto, presencial, que a gente volta também até mesmo com a pesquisa State of Data, discutir do próprio mercado de trabalho, e essa é a grande realidade. E o que significa tudo isso? Significa que cada vez mais eu vou ter que pensar as habilidades que eu vou ter que desenvolver como profissional para também receber essa nova geração que está vindo para o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, entendendo que o contexto de sociedade também muda, porque vai ser diferente. Isso significa que tem uma pesquisa que diz que com a geração alfa, daqui os próximos 10 anos, acabou a era dos especialistas, até porque o nível de aprendizado do que a gente tem hoje para essa geração é um aprendizado mais individual. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então, o meu filho hoje, se ele precisar estudar, não é que nem a minha geração, que ele precisava consultar uma professora, buscar um livro, algo nesse sentido. Ele simplesmente abre o iPadzinho dele lá, digita no chat GPT, em algum mecanismo de busca, e ele aprende sozinho, e assim ele vai desenvolvendo, e a forma como a gente lida com o trabalho muda também. E já pegando um gancho para isso também, olhando para o número de tecnologias que surgem a todo momento, a gente também viu, e a gente vive agora a era dos agentes de inteligência artificial, e a gente também vive uma descontextualização do próprio mercado que está tentando também governar tudo isso acontecendo, essas novas tecnologias. Como que é para vocês, né? Eu sei que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, essa grande realidade, e eu acho que, eu falo por mim mesma, às vezes a gente nem consegue medir o impacto que a gente tem no nosso dia a dia, das coisas que a gente acaba entregando, mas como que é para vocês também, dentro desse contexto, não só do futuro do trabalho, essas novas tecnologias, gerenciar esse volume de dados e, ao mesmo tempo, criar coisas novas que ainda nem surgiram? A pergunta de R$1 milhão, né? Ia brincar a pergunta de Enem. Mas falando aqui, até na prática, por exemplo, o que comentamos da governança de dados. A gente sempre tenta experimentar com tudo que está aparecendo no mercado. Então, com relação a IA, pensamos muito nos nossos processos. Preciso validar se as comunidades estão cumprindo com nossas diretrizes. Vamos testar um agente de IA? Será que ele consegue fazer essas avaliações? Quando eu tenho umas regras bem definidas, o contexto de inteligência artificial é o melhor. Pensamos também nas tarefas do dia a dia. Como conseguimos ajudar as comunidades, por exemplo, até no pilar de metadados? Ele precisa enriquecer as informações para que qualquer um consulte uma base e saiba o que tem a base. Então, a gente brinca que é para documentar como se nossa mãe estivesse lendo lá e ela vai entender o que é. Qualquer pessoa tem que ser tão capaz de conseguir documentar para que seja autosserviço, para que não precise sempre, Mari, o que tem sua base? São as tags, mas essas tags são diárias? Mas quais as características? Se eu tenho os metadados, que são os dados sobre os dados, é muito mais simples. Mas o primeiro ponto que aparece, isso demanda muito tempo.
como você consegue me ajudar? Então, eu entendo que essas tecnologias que estão surgindo ajudam muito no nosso dia a dia, porque não eu crio algo que, a partir de todo o conhecimento, com toda a riqueza que já temos de dados, com todos os volumes de informações, eu consigo também sugerir: olha, eu acho que pode ser isso, mas, como sempre, a gente deixa muito específico, precisa de uma validação humana. Ele te ajuda, mas sempre para conseguir até documentar, alguém vai ter que ir lá e ler. Ah, é isso mesmo? Sim. Não, parece que não, vou complementar. Então, eu acho que o Itaú está sempre aberto a isso, estamos sempre olhando para o mercado, olhando o que está aparecendo, nova tecnologia, IA, agentes, ChatGPT, como eu consigo trazer aqui para o banco, até para nosso dia a dia. A gente sempre brinca, temos no Teams, temos todo o software de Microsoft. Será que ele não me ajuda também para e-mails, para coisa básica? Então, qualquer coisa que seja para melhorar nosso dia a dia, entendo que estamos super abertos, estamos sempre ansiosos de estar acompanhando o mercado para trazer para todas as nossas áreas. Tem um ponto também legal que eu acho que é assim, como que a gente começa devagar, começa pequeno, porque às vezes a gente acha que a AI vai resolver todos os nossos problemas e, na verdade, não, nem sempre resolve, né? A gente já se deparou com alguns casos, até dentro de casa, de, putz, a gente está usando AI aqui, mas será que, né, que faz sentido? Ah, poxa, a gente fez assim porque tinha uma oportunidade de experimentação, então eu acho que é muito nesse sentido, sabe? De como você vai experimentando e entendendo qual é a tecnologia e deixa o espaço aberto para a gente falar, poxa, agora acho que aqui já não faz mais sentido. E até nesse contexto, assim, a gente também tem algumas oportunidades de acelerar a própria base de conhecimento do banco, né? Então, aqui dentro do contexto de Digital Analytics vinha muito isso. Ah, como que faz isso? Como que faz aquilo? E como que usa a base? Ou como que faz uma... Isso a gente começou a usar AI para poder tentar ajudar a acelerar as respostas que a gente dava num suporte dentro do banco. E aí, voltando um pouquinho nessa questão de futuro e tal, eu acho que antigamente você falou, né, a gente usava muito livro e tal. Eu acho que nesse contexto, o que a gente vai precisar saber é como questionar essas tecnologias, e eu acho que essa coisa se conecta muito, porque se você só questionar por questionar, você não vai acabar se deparando com alguns casos como esse que eu falei, da gente usar a tecnologia e depois ver que talvez não precisasse ter usado. Mas sim aprender a fazer as perguntas corretas, que tem muito a ver com o que a Isa falou também de pensamento crítico e tudo mais. Eu acho que talvez hoje em dia a gente já vê muito cursos de engenharia de prompt, mas eu acho que é isso, é como você faz a pergunta certa para o seu caso específico e para a sua necessidade. E eu acho que é isso, a gente vai experimentando, entendendo qual é a hora de também ir mudar a rota e usar, de repente, uma outra tecnologia ou uma coisa que você já estava mais acostumado ou uma outra forma de fazer. Então, acho que a gente vai muito nesse contexto de usar AI, experimentar e saber fazer as perguntas certas para poder ter o pensamento crítico e resolver o problema. Na verdade, você só quer resolver o problema, né? No final, tudo começa com isso. Exatamente. E usar como aliado para operação, né? A gente sabe que, assim, a grande promessa da tecnologia, desde que eu me entendo por gente, é sempre: vai te ajudar a poupar seu tempo de vida. Você vai poder passar mais tempo na praia. É o que eu penso sempre, né? Então, tipo, como que a gente faz, experimenta para coisas que podem ser grandiosas e mudar o jogo, mas como a gente também se vale disso para nos poupar tempo operacional, né? Do tipo, aquilo que você estava acostumado a fazer, que aquilo pode sumarizar para você, né? Pode ler o seu código e melhorá-lo, pode ajudar você a estruturar um pensamento que você vai levar, ou pegar um resumo de uma reunião que você não conseguiu entrar e que antes você tinha que assistir, né, uma agenda de 30 minutos num um horário ingrato e tal. Então, assim, como que a gente aproveita também toda a parte de tirar a operação do seu dia ou reduzir o seu trampo operacional, né, para que você tenha esse tempo de qualidade para pensar nas coisas maiores que você quer construir, né? Então,
Eu acho que esse é o grande barato da tecnologia como aliada, e a gente se fazendo valer disso, experimentando, vai encontrar várias vezes coisas que não vão funcionar, tem promessas que não vão se cumprir, porque aí eu volto na qualidade que eu falei lá, né, porque é o input, né, é o input que precisa ser qualitativo para o seu output ser o melhor possível. Então, a gente ainda tem que seguir as regrinhas lá da turma da ontologia para que a sua base esteja melhor preenchida possível, com os metadados corretos, com o nível de qualidade bom. A gente fez um exercício, né, ali em Digital Analytics, com uma série de bases que são, imagina, a gente está falando de canais digitais, está falando de canais internos do banco, a gente está falando de uma série de conjunto de dados que tem propósitos diferentes. Quando eu estou tagueando o canal digital, eu quero saber a jornada do cliente ponta a ponta. Quando eu estou falando de um canal interno, eu quero entender a navegação do meu cliente dentro do Uconnect, do meu funcionário dentro do Uconnect e tal, mas é muito mais simples. Então, faz sentido eu avaliar todos esses campos para todas essas bases? Provavelmente não. Para que a gente tenha essa curaça dessa qualidade, eu reduzo, né, o que eu estou olhando aqui dentro no canal interno para aquilo que faz sentido, aquilo que tem, e mesmo os canais digitais, o que eu estou falando na PF é diferente da PJ, e aí por isso que eu acho que o pensamento crítico ele é importante para a gente estar sempre provocando esse tipo de coisa, para que o input esteja o mais assertivo possível e o que a gente tem como resultado esteja mais próximo da realidade e a gente consiga tomar boas decisões. Mas acho que a experimentação é a base de tudo aí, né? Que legal. E aí, eu vou abrir perguntas para vocês que queiram fazer pergunta. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Levante a mão. Temos uma aqui, outra ali, outra ali. Eu vou pedir para que você se levante, se apresente e faça sua pergunta, tá? Tá bom. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou Caroline, sou do time de privacidade aqui do banco. E eu queria perguntar para vocês, tanto para as meninas aqui de governança, como também para as meninas aqui de negócio, como que foi a interação entre os times de negócio e governança para conseguir criar, por exemplo, o glossário de negócio, dado que a gente tem muitos times de negócio, muitas motivações diferentes dentro do banco e muita coisa aqui, né, que a gente quer criar. Então, como que foi esse cruzamento aqui de informação e de interação entre vocês? Boa pergunta, hein? Vamos lá. Então, me começo e a Fran vai me complementa aqui. A questão dos glossários, como eu falei, eles são divididos por áreas de conhecimento, né? Por domínios que a gente fala. E a gente tem dentro de cada um dos glossários o pilar de ownership. Então, cada glossário, ele tem os seus representantes de negócios que são responsáveis por esse glossário. E a gente entra em contato com as comunidades, explica o que é o glossário, aonde que ele vai ajudar, por exemplo, a encontrar, a entender o dado. A gente dá todo o contexto da importância realmente dos benefícios do glossário e explica qual que é o perfil que a gente procura para essa pessoa ter esse papel, né, de responsável pelo glossário. E essa pessoa, depois que ela é definida, ela também passa por uma capacitação, tem uma trilha, até que a gente comentou aqui, porque é algo novo, né, no Itaú, a parte do glossário de negócio. Claro, a gente tem os glossários separados, né, nas suas áreas, antes cada área tinha os seus próprios glossários, mas a gente agora quer criar realmente, a gente está criando agora algo corporativo. Então, nesse treinamento tem toda uma parte teórica, uma parte prática, mas acho que o que eu vejo assim que você falou, né, de como que vai convencer, né, de como vai conseguir, acho que é nessa questão de mostrar a importância, né, e principalmente também na questão até de inteligência artificial, você já tem um dado contextualizado, e também porque eu acho que de uma certa maneira nós estamos aí documentando o conhecimento tácito deles, né? Um conhecimento que muitas vezes só está com eles, né? Eles são especialistas, está na cabeça dele e é interessante, né? É uma valorização até também, né? Do conhecimento que eles têm, né? E compartilhar isso com todos do Itaú. Eu acho que entra muito essa questão da cultura, né? Da pessoa mesmo, né? Eu acho, a gente sempre tem, né? Uma muito boa recepção dos stewards do glossário, né? Eles estão sempre colaborando, interessados, né? Em compartilhar esse conhecimento que eles têm. Eu ia complementar aqui que
a gente tem um benefício adicional e eu acho que isso ajuda muito a que as pessoas de negócio também comprem a ideia. É a primeira vez que a gente está fazendo um glossário de negócios por negócios. Então, historicamente, até no banco, antes o glossário era tecnologia, que fazia a ponta e aí perguntava para negócios e parece que fosse o telefone sem fio. Agora é a primeira vez que a gente falou, eu vou te dar as diretrizes, vou te dar os padrões, mas você que vai ser o responsável. Então, estou te colocando no papel, então estou ratificando o teu papel como ownership, mas você, negócios, que tem o conhecimento e você que vai conseguir gestionar. Eu estou federando os glossários, eu não estou centralizando, então, dada essa estratégia, a gente entende que teve muita mais abrangência e muita mais adesão por conta dos benefícios e de estar mais próximos para negócios. Então, eles se sentem responsáveis, então, reitero, ownership, eles são, e se sentem também importantes porque agora são eles mesmos que estão fazendo toda a gestão. Então, eles que têm o conhecimento, eles que cadastram na nossa ferramenta, eles que aceitam ou rejeitam as sugestões e eles que usam no dia a dia. Então, eu acho que esse é o principal diferencial agora. Sim. Que bacana. Tem uma outra pergunta aqui. Boa tarde, meninas. Sou Cecília, eu sou ex-youtuber, mas atualmente eu trabalho no Grupo Boticário. E aí, até pegando um pouquinho do gancho da parte de glossário, você comentou do telefone sem fio, né? Lá no Grupo Boticário, a gente tem um problema que é raro, mas acontece muito, que é quando a gente tem um indicador, que uma área ela é a dona, mas a gente tem uma outra área que também tem o mesmo indicador, mas os dois não batem, né? Então, acho que isso acontece em muitas empresas. E aqui na minha época, eu saí já faz tempo daqui, mas eu lembro que a gente tinha muito esse problema. E aí eu queria entender, porque dada a governança federada, dado o glossário federado, isso tende a acontecer mais. Como que vocês fazem para evitar que esse tipo de problema aconteça? Então, você comentou do empréstimo, né? O empréstimo X em uma área ele tem um conceito, tem uma regra, mas numa outra área ele tem uma regra completamente diferente. Como que existe como que é feita essa governança de indicadores? Boa pergunta. Vamos lá, novamente. Acho que são duas questões. Assim, você completou no final, eu tinha pensado já no começo de uma maneira diferente. Mas acho que eu consigo alinhar aqui as duas respostas. Às vezes, o que acontece é que os indicadores estão diferentes, né? Mas por que está o indicador diferente? É porque o que eu considerei, vou dar um clássico cliente ativo. Esse é clássico. E não é clássico até nem só no Brasil, internacionalmente. Eu vejo às vezes no LinkedIn umas discussões de cliente ativo. Eu falo, nossa, então é um problema mundial, é um problema do mundo, né? Porque no meu indicador, cliente ativo é um valor e no dele está diferente. É porque a maioria das vezes o conceito de cliente ativo está diferente, né? Mas como você lê ali cliente ativo, acho que é igual e considero, não, tem um problema no indicador. Mas não é bem no indicador, o indicador está refletindo um problema conceitual. Por isso que até a outra pergunta, né? Como é que você mostra o valor, gente? Você consegue verificar ali, o problema é conceitual, né? O conceito vem vindo e chega no número final, né? Então, às vezes, às vezes não é que está errado os indicadores, é porque o conceito é diferente. Eu considero o cliente ativo na área de seguros de uma maneira e a pessoa, né, a área de conta corrente considera diferente e tudo bem, né? A questão, o que a gente consegue no glossário é justamente tirar essa ambiguidade. Então, quando você tem lá, né, cliente ativo dentro do domínio de seguros, aí você já sabe até, cliente ativo dentro de seguros que tem essas regras. Cliente ativo dentro de conta corrente, então são essas regras. Então, de uma certa maneira, isso também o glossário, como ele está dividido por domínio, você tira essa questão da ambiguidade. O que não pode acontecer é, dentro de uma mesma área, estarem com conceitos diferentes. Aí tem que sentar, aí entra toda uma mediação, também a gente ajuda, vamos sentar e todo mundo equalizar esse conceito. E também pode acontecer de ser sinônimos, né? Às vezes são palavras diferentes que também têm o mesmo conceito, né? Também vamos ver um sinônimo, então vamos cadastrar e deixar claro qual que é o sinônimo. Então, o glossário ele vai ajudando nisso, né? Se é uma questão de sinônimo, é uma questão de conceito diferente, ou deveria ser o mesmo conceito e não é. Então, eu vejo que o segredo aí está justamente na hora que você amarra com os domínios, né? Com as áreas de conhecimento. Então, vocês acabam entrando como mediadores.
mediadoras para garantir essa unificidade, vamos E, dizer. a gente, a mediação ocorre através dos padrões, das boas práticas, né? Porque realmente o negócio que tem que dar as definições, eles sabem, né? A gente não vai interferir nas definições de negócio, mas a gente traz as boas práticas, né? Então, nesse caso, o que seria interessante vocês observarem, né? Ah, a gente está chamando de nomes diferentes, mas no fundo o conceito é o mesmo, então vamos você coloca uma palavra, né, um nome como padrão e os outros são sinônimos, então a gente vai trazendo justamente essas boas práticas, acho que é mais não seria bem uma mediação, né, mas a gente ajuda a trazer um método para poder resolver essas questões, né. E isso, voltando lá, também ajuda a IA, né, um dos grandes problemas da IA é a ambiguidade, né, porque a nossa fala é ambígua o tempo todo, né, então a IA também tem os mesmos problemas que nós, né, de não entender exatamente qual que é a área que você está falando, né. E no limite também, um negócio, um domínio pode ser vou chamar a fonte da verdade daquela informação. Então, o cliente ativo é um contexto, né? Mas a gente também trabalhou recentemente num outro contexto que era de vendas. E aí a gente, num consenso, entendeu-se que fazia sentido morar num domínio específico, que vai ser o dono, e a gente, inclusive, ajudou a trazer dados, democratizar dados dentro desse domínio. E aí a gente sabe que dentro desse dado tem a governança e a gente sabe quem é o curador disso, porque a gente tem esse contexto. Então, no limite, quando a gente vai começar a explorar um pouco, a gente vai olhar lá vendas, a gente sabe que tem esse domínio ali, que está no domínio daquela área e que aquela é a pessoa curadora. E aí cabe também as pessoas, né, não interpretar, né, de uma forma errônea, chegar e entender a partir daquela sua necessidade do dado, quem que está com o domínio e aprender ou até ler o metadado ajuda também a conhecer o contexto do dado e no limite também perguntar, né? Então, acho que é um pouco disso, acho que é importante as empresas pensarem nesse sentido, porque às vezes não tem um modelo que vai resolver tudo. Às vezes vai precisar dessa mediação menos técnica, né? Então, acho que vale também trazer isso para o contexto. E em alguns casos, acho que como esse de vendas, né, você acaba concentrando também, não é concentrar, você acaba tentando padronizar essas regras de negócio para que elas se conversem também e o glossário acho que ele contribui para isso, né. Esse caso de vendas era um caso descentralizado, né, cada produto reportava as suas vendas de uma maneira. E tinha uma grande questão que era, e aí acho que tem outras camadas, por exemplo, né, o que passa, o que é só digital, o que é phygital, tem alguns conceitos, do que passa por um gerente, por exemplo, e qual que é a participação dele nessa contratação, né. Esses conceitos todos, a gente precisou agrupá-los numa única visão, para que a gente reportasse numa mesma base esses produtos centralizados sob essas mesmas regras. Então, teve um trabalho até anterior de tentar unificar essas regras e aí aplicar ele para o glossário. Mas eu acho que vão ter casos em que isso não vai ser possível, em que você vai precisar. Ela deu o exemplo ali dos clientes ativos, né? A gente também construiu uma tabela aqui de usuários ativos mensais e transações mensais por usuário. E é um conceito que a gente precisa conversar com diversas áreas para entender se aquele conceito estava aderente ao que o banco considerava de maneira institucional aplicável, né? Então, e aí você vai vendo as quebras, isso também serve para o conceito de principalidade, né? E você vai entendendo isso. Ter esse ambiente, ele ajuda a gente a falar a mesma língua para todo mundo e a gente conseguir se entender quando a gente é muito grande, né? Isso que é legal. Acho que sem considerar as palavras que a gente cria aqui dentro. Isso. Um Muito dialeto bom. próprio, né? A gente tem os dialetos E próprios cada vez também. mais a gente começa a falar que as áreas precisam estar cada vez mais juntas, né, integradas. Eu acho que eu trabalhei muitos anos na área de infraestrutura, então a gente tinha meio que as repartições, não que isso ainda não exista, infelizmente existe na maioria das organizações, mas acho que a gente caminhou
e avançou um pouco até mesmo para que a gente pudesse ter mais liberdade de fazer perguntas, sendo da área técnica, sendo da área comercial, da área de finanças ou outras áreas que estão aí englobadas. Mas, para a gente fechar com uma última pergunta, vamos passar aqui. Oi, gente, um prazer enorme conhecer vocês. Meu nome é Laura, eu sou cientista de dados na diretoria de Applied Analytics aqui do banco e atuo na comunidade de seguros. E aí, por ser cientista, né, e estar muito conectada com essa parte de inteligência artificial, eu tenho uma pergunta para vocês, não sei se vocês vão conseguir responder, né, de forma muito completa, porque ela é bem complexa, que nem eu sei responder também, mas eu queria muito ouvir a percepção de vocês, tá? Que é em relação a equilibrar inovações tecnológicas e ainda assim manter a privacidade dos clientes e também ter total transparência com eles. Então a gente fala muito do caráter de experimentação. Eu vou coletar mais um dado aqui do cliente, eu vou tentar testar aqui com outra técnica de IA, tornar tudo mais personalizado. Mas como que a gente consegue garantir a privacidade do nosso cliente e também a transparência com ele, né? Garantindo que, poxa, eles não vão ter uma má interpretação do que a gente está retornando para eles, né? E aí eu queria muito ouvir o que vocês acham, vocês têm algum conselho, ou dica, ou até mesmo opinião em relação a esse tópico. Ótimas perguntas, gente. Eu queria uma salva de palmas para vocês. Porque eu vou dar a minha opinião sobre isso, quero muito que vocês complementem, estando aí no dia a dia. O Brasil hoje é um dos países da América Latina que mais utiliza inteligência artificial. E até mesmo com a própria pesquisa do Data Hackers, o State of Data, a gente viu que 80% das organizações estão utilizando alguma solução de IA ou de inteligência artificial nas suas organizações. Mas a gente viu também que muitos desses profissionais que utilizam essas soluções, essas tecnologias, utilizam também ferramentas gratuitas. Então, somente uma pequena parcela, 30% aí desse mercado que utiliza, acaba conseguindo literalmente escalar essas ferramentas de uma maneira segura e com maturidade. Isso significa o quê? Que a gente tem um desafio gigantesco, não só do mercado, que todo dia lança uma nova tecnologia. E convenhamos, né, gente? Quem é da área de dados, da área de tecnologia, você vai querer testar aquela aplicação. Você vai testar aquele algoritmo, porque você quer ver as coisas acontecer. E a gente está numa era, digamos eu assim, e estando dentro do Data Hackers, e a Fabi falou, né, em 2018, você teve essa interação. O Data Hackers surgiu em 2017, porque um dos intuitos era falar sobre ciência de dados quando não tinha esse conteúdo nem traduzido aqui no Brasil, e poucos profissionais conseguiam acessar essa camada, e foi assim que a gente foi crescendo ao longo do tempo. Então, eu vejo hoje que para que a gente possa ter literalmente essa democratização, essa forma de falar mais sobre tecnologias, garantir uma segurança, promovendo espaços como nós estamos aqui conversando sobre esse assunto, onde há 2, 3 anos atrás isso não era tão sexy para o mercado, essa grande realidade. E a gente viu também, até mesmo por conta da própria pesquisa, que muitas empresas, por não terem essa política estabelecida, então tem muita gente testando muitas coisas, muitas soluções, muitas ferramentas, e que também não consegue acompanhar essa onda de uma nova tecnologia e, ao mesmo tempo, acompanhar como utilizar isso na prática. Mas eu vejo que o mercado, principalmente, acho que a partir do ano de 2026 vai ser um ano muito decisivo para a gente, de decidir e definir algumas coisas, porque senão a gente não vai conseguir trabalhar e atuar com outras frentes. Vocês, a gente já falou sobre isso em outros podcasts, até mesmo com o próprio Data Hackers, a gente falou sobre computação quântica, e a gente sabe que até chegar lá, o mercado chegar lá, dentro de um nível de acurácia, dentro do nível de novas tecnologias, tem muitas coisas que precisam ser decididas e muitas coisas que precisam acontecer, e infelizmente são poucas as indústrias, principalmente no Brasil, que conseguem falar nisso nessa profundidade. Então eu sou muito otimista e eu acho que dentro do meu papel, atuando dentro dos maiores ecossistemas de dados e inteligência artificial do país, também está no meu papel como profissional de poder levantar, não digo bandeiras, mas esses temas onde eles não são levados. Então, hoje eu converso com muitos executivos, com muitas empresas, assim como o Grupo Boticário, como o Itaú, como uma Ambev, porque a gente está realmente dentro desses ecossistemas, vendo muita coisa acontecer
Então, se eu também não levantar alguns pontos que precisam ser questionados, a gente nunca vai falar sobre governança de dados, a gente nunca vai falar sobre o nível de segurança. A gente fala muito sobre viés do algoritmo. Se eu não questionar por que esse algoritmo, de onde está vindo, qual que é a base desse dado, a gente não vai conseguir evoluir ao longo desse caminho. Então, eu acredito muito que a diversidade ela é uma ação individual, mas de impacto coletivo. E ela depende de você, ela depende de mim, ela depende de cada um de nós promover essas ações, essas trocas no nosso dia a dia. Aí eu não sei vocês, porque eu acho que eu falei demais aqui, né, gente? Olha. Não, eu concordo. Eu acho que só para complementar, e eu acho que cada empresa também tem a sua forma de governar isso, né? Então, a gente tem muito contato com o time até de jurídico, você deve saber como que é. A gente nunca vai usar o dado do cliente sem ele consentir, por exemplo. Então, essa é uma premissa que a gente tem como banco, né? Então, acho que é muito disso, assim, conectando com tudo isso que a Mo falou também, acho que é bom se preocupar e entender dentro do seu contexto e saber onde que estão sendo governadas e como que está sendo usado esse dado, né, desse sentido. Acho que Mari tocou no ponto do consentimento, que acho que é o fundamental. Acho que toda empresa, né, séria preza por isso, e acho que o Itaú não faz diferente. Acho que para isso a gente no banco ainda tem camadas adicionais, né, de experimentação, né? A gente, na semana retrasada, a gente teve um bate-papo com o pessoal lá do time de tecnologias emergentes, que trouxe um pouco do que eles estão fazendo de experimentação com camada de voz e usando IA generativa. E eu até perguntei, né? Falei assim, pô, mas e aí, quando que a gente vai ver isso na mão do cliente, né? E eles falaram, não, a gente tem que um monte de camadas de segurança que a gente tem que passar para garantir, primeiro, que esse produto esteja, né, mais correto possível, mas também que esse dado esteja com todas as camadas de segurança aplicáveis, né? E é isso. E eu acho que, para além disso, né, depois as meninas podem complementar com toda a camada de privacidade que elas trazem ali. Todos nós temos que fazer lá o cursinho com todas as informações, entender tudo. E o banco tem uns documentos bem importantes. Outro dia a gente estava discutindo, putz, esse dado a gente pode ter aberto na base ou a gente não pode? Aí eu fui lá, consultei quais são todos os campos que a gente pode ter, aqueles que a gente não pode ter. A gente tem camadas adicionais, por exemplo, quando a gente está falando de renda, né? Perfil de renda do cliente ou perfil de alguma outra variável que possa identificar esse cliente. A gente tem um processo sério do time de ROP, que a gente passa por uma sabatina. Por que a gente está usando aquela informação? Se a gente vai usar técnicas de mascaramento de dados, se a gente vai usar um hash. Então, assim, o Itaú tem práticas muito bem estruturadas para a gente tratar o dado desse cliente com a ética que a gente deve seguir, né? Mas o que eu acho que na proporção da experimentação que você trouxe, aí respondendo a sua pergunta do lado da inovação, acho que é buscar essas possibilidades. O que eu posso mascarar aqui para testar? Né? Eu vou olhar um comportamento, não vou olhar o usuário, mas vou olhar o todo. Né? Posso mascarar isso? Posso colocar um hash e entender esse comportamento sem invadir a privacidade do cliente? É um caminho. Eu posso pegar dados amostrais e dentro desse amostral eu também aplicar essas regras. Então, assim, a gente tem uma documentação muito bacana disso, acho que vale depois, talvez elas possam até endereçar isso até mais diretamente, mas eu mesma já precisei me servir disso para, né, a gente tomar uma decisão sobre que dado a gente ia deixar aberto ou não, e a gente já tem boas práticas definidas. Então, putz, como é que eu entendo essas boas práticas para a gente não deixar de experimentar e não deixar de criar camadas de inovação, mas ao mesmo tempo sem deixar de respeitar essas regras, né? Acho que a gente tem caminhos legais aqui dentro já sobre isso. Aqui eu ia complementar, um dos pilares é proteção de dados, então estamos falando de sensibilidade e privacidade do dado. Desde o momento que é democratizada uma tabela, tem todo um motor que roda, que classifica, que já traz essa camada de segurança, então para qualquer um acessar o dado, já tem limitação. Então, tem esse primeiro ponto. Tomamos todo o cuidado por questões de privacidade.
Além disso, tem a parte de mascaramento, então, estamos falando de dados pessoais, dados sensíveis, então tem mais rigorosidade até perante a LGPD. E além disso, também tem a segurança da informação. Então, pensando na IA, a gente não consegue, até porque nosso firewall barra muito, sair para fora. Então, temos todo o ecossistema, por exemplo, do Stack Spot, aí já está controlado, fica só interno para experimentar, para usar à vontade. Então, eu acho que vocês, como cientistas, também já usam. E, além disso, também ia trazer aqui toda a governança que vocês têm também dos modelos. Então, quando a gente vai até experimentar, tem que passar por todo um comitê de governança de modelos de ciência de dados, que aí avalia, traz risco, está ferindo a privacidade, que foi o ponto aqui da Isa. Precisa preencher o ROP, que já é o documento oficial, vou avaliar até onde tem o consentimento do cliente, é um dado de fornecedor, então não posso nem usar, então tomamos todo esse cuidado para cuidar do dado do cliente. Então, entendo que aqui dentro do Itaú trabalhamos com segurança e mantemos a privacidade dos nossos clientes. Que legal. E ó, para a gente poder fechar, se eu pudesse, infelizmente eu não vou poder realizar esse pedido de vocês, mas vamos dizer que eu vou conseguir realizar um sonho de vocês atuando dentro da área de vocês. Se vocês pudessem fazer um pedido que vocês gostariam de realizar, talvez não esse ano, mas talvez nos próximos anos, na mudança das tecnologias, o futuro do trabalho, as novas gerações, o glossário, o tagueamento, qual seria esse pedido que vocês gostariam de manifestar, dizemos assim, para ser realizado? Olhando para tudo que a gente conversou aqui, desses avanços que vocês têm trazido, esse iceberg de soluções que acontecem e a gente acaba batendo ou encostando nele todos os dias, qual seria o pedido que vocês fariam olhando para a atuação e para a área de vocês hoje? Calma, gente, uma de cada vez. Eu quero que nossos dados sejam consumidos em linguagem natural. A pessoa acordar, perguntar lá quantas pessoas passaram pelo Super App na jornada de Pix nos últimos 30 dias. E aí ela já vai responder por voz. Olha, foram 20 milhões de clientes. E aí a pessoa só vai lá, abstraído, resolvido, é isso aí. Olha, e você, Mari? Eu já fico pensando mais do ponto de vista do cliente, assim, eu acho que como a gente usa o dado para gerar valor para o cliente. Então, nesse mesmo caso que eu sei que a Isa é muito nesse sentido, que eu vou trazer o caso, que tá, e aí, como que tá meus investimentos hoje? E aí trazer todo, né? Hoje a gente brinca todo dia, ela fala assim, não, eu já entrei hoje no app para ver como é que tá meus investimentos, né? Como que tá a variação do mercado e tudo mais. Eu acho que o dado que a gente constrói, acho que ele pode ajudar o cliente, né? A pessoa que está usando e obtendo informação no dia a dia. Eu trouxe esse caso do investimento, mas tem muitos outros, né? Do tipo, poxa, tem boleto para pagar. Como que o próprio banco usa o dado para ajudar o cliente a gerenciar a sua vida financeira. E eu acho que é muito do caminho que a gente vai, porque com as novas tecnologias, inteligência Itaú, com tudo isso que a gente está construindo, eu acho que isso é um sonho que talvez no passado parece meio ficção científica, mas não é, né? Eu acho que a gente está mais próximo de conseguir ajudar a contextualizar essas informações e mudar a vida das pessoas em geral, né? Estou trazendo esse contexto do banco porque estou aqui, mas assim, acho que no geral, acho que o dado tem muito esse poder de contribuir com esse tipo de mudança. Que bacana. E você? Nossa, ela foi falando, a Isa. Ó, é só um, hein? É só um, nossa. Não, eu vou deixar. Se quiser mais de um, eu deixo. Não, que a Isa foi falando, né, de chegar lá e conversar, e ele já te entender o mundo, entender todo o contexto. Eu já fui olhando a ontologia. Tem ontologia, precisa de ontologia para criar toda essa realidade, né? Entender como as coisas se relacionam, deu problema lá no outro país, vai afetar a bolsa aqui. Eu já vi a ontologia funcionando ali, então acho que é isso. Acho que é uma das coisas assim de cada vez mais a ontologia ser utilizada para ajudar a criar esse tipo de
de produto, né? De conseguir realmente conversar e ele entender toda a sua realidade ao redor, né? E aplicando, né? Juntando o que eu falei com o que a Mari falou, seria eu acordar e mandar uma mensagem para o aplicativo e falar: e aí, perdi quanto, eu ganhei quanto hoje, né? Tem fato quantos dias para eu pensar se esse dinheiro vai funcionar? Quanto eu vou terminar o mês, né? Ele projetar, minha carteira vai ser quanto? Totalmente personalizado. Ele me conhece totalmente. Sabe o momento que eu estou na vida, né? Isso também no contexto de banco, mas acho que para tudo, né? A gente quer facilitar a vida. Acho que a gente tem que pensar nisso, né? Facilitar a vida do cliente, facilitar a nossa vida como cliente, como pessoas que querem viver com mais tempo para si, né? E aproveitar as outras coisas. Então, como que essas tecnologias vão ajudar a gente a ter essas respostas mais rápido para a gente viver a vida, né? Nosso próprio personal, né? Isso. Ele vai ser meu pessoal. E você, Fran? Eu fiquei pensando aqui, já que falamos de facilitar nossa vida, também penso muito no nosso dia a dia, no nosso operacional. Meu grande sonho seria que a tecnologia nos ajude para ter processos cada vez mais automatizados, que não precise muita coisa operacional, que a governança seja como a gente fala, é como se fosse o TikTok de todo mundo vai sonhar com ela, já vai ser natural, que seja na veia, que não precisemos disseminar mais o conhecimento, sino que já seja um valor dentro de todas as empresas. Isso seria meu grande sonho. Que legal. E eu vou compartilhar o meu grande sonho com vocês. Acho que muitos que já me acompanham, até mesmo por conta do Data Hackers. Hoje nós mulheres somos menos de 24% dentro da área de dados. Em cargo de liderança a gente ocupa aí um número de 19%. Então meu grande sonho é que a gente possa ter mais mulheres na área de tecnologia e até mesmo preenchendo a própria pesquisa State of Data Brasil, que a gente nos últimos anos a gente deu uma estagnada, caiu um pouco o número de mulheres preenchendo. E contar com cada uma de vocês também para compartilhar cada vez mais a pesquisa, para mais mulheres possam preencher a pesquisa, outras pessoas dentro da área de dados, para que a gente possa ter mais discussões, né? Não só de dados, de tecnologia, mas para a gente possa também abrir portas em todo esse ecossistema que a gente vem construindo ao longo desse tempo. E eu quero agradecer imensamente a participação de cada uma de vocês, aprendi muito com cada uma de vocês e como que faz para a gente encontrar vocês, né? Porque agora vocês são estrelas, né? A gente vai propagar esse podcast. Hoje o Data Hackers tem um dos podcasts mais ouvidos em tecnologia do Brasil. Então, como a gente encontra vocês? Como a gente faz para localizar vocês? É pelo LinkedIn? Eu vou ter que criar uma tag para encontrar? Como que funciona? O Analytics. Talvez o Google seja o melhor caminho. Mariana Alves, Itaú, talvez apareça no meu LinkedIn ali, né? Mas eu acho que o LinkedIn é uma boa forma de encontrar a gente. E vocês? Também LinkedIn. LinkedIn. Como que tá o LinkedIn de vocês? O LinkedIn, se não me engano, eu acho que está meu nome completo, que é Francis Sanches Cruz. Meu está como Fabiola Vizentim, então só tem eu lá. E vocês? Isabela Marinho Angel. Mas como eu sou uma pessoa muito boa, eu vou ajudar vocês, a gente vai deixar na descrição todos os links, as tags, tá? O QR Code, olha. Também para aproveitar, né? Já que vai ter os links, a gente vai disponibilizar um link que teve um artigo no Medium do Itautec falando sobre o glossário, todos os benefícios, os exemplos. Acho que vai ser bem interessante falando de toda essa implementação, com mais detalhes. E aí foi um artigo que eu escrevi aqui com a Letícia, que está aqui. Levanta aí, Letícia. Levanta uma salva de palmas para a Letícia. Foi uma parceria minha com a Letícia e todo o pessoal do time de ontologia. Todo mundo colaborou ali no artigo. Então, eu vou colocar o link e convido aí que vocês leiam, que a gente entre em mais detalhes na questão do glossário. Com certeza.
Todos os links vão estar aqui na descrição desse episódio, seja nos canais Data Hackers, no YouTube, no seu Spotify, em todos os canais que você já conhece. É uma honra estar aqui com todas vocês, essa grande realidade. E, obviamente, que para acompanhar o Data Hackers é só acessar datahackers.com.br. Lá você encontra todos os nossos links e tudo que a gente vem fazendo, tanto com a pesquisa State of Data ou até mesmo dos nossos canais. Até o próximo episódio e logo mais a gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.